encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Estimados diáconos, queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje a missa da noite do Natal, deve-nos, em primeiro lugar, preceder uma pergunta, deve-nos preceder um questionamento que devemos fazer ao nosso coração, à nossa alma. O que há de diferente nesta noite? O que há de diferente nesta liturgia? O que há de diferente nesta celebração? Seriam apenas os arranjos, a preparação da liturgia, o modo dos cantos, os paramentos? Seriam estes detalhes exteriores que diriam o que há de diverso, o que há de único, poderíamos talvez dizer, nessa Santa Liturgia? Certamente que não. E para que nós possamos, no mais profundo da nossa alma, e para que nós possamos, no mais profundo do nosso coração, mergulhar no mistério que preenche toda esta noite, neste mistério que nos cativa, deste mistério que nos arrasta, deste mistério que nos faz estar aqui. Nós precisamos, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, nos colocar numa atitude de profundo silêncio interior. Mas não um silêncio simplesmente dos ruídos externos, não somente o silêncio do pensamento, de não ficarmos distraídos, preocupados com isso ou com aquilo, mas um silêncio que nos convida a contemplar, um silêncio que nos convida a meditar, um silêncio que nos convida, portanto, a rezar. E para que nós possamos viver este silêncio que o Senhor nos convida hoje, nós somos convidados pela bem-aventurada Virgem Maria, nós somos convidados pelo bem-aventurado São José a nos colocarmos juntos a eles, a manjedoura de nosso Senhor. Nós somos convidados a nos colocar junto ao presépio. Nós somos chamados, nós somos convidados a nos colocar junto àquele curral, aquele lugar de tratar e de cuidar de animais, onde Deus que se fez homem veio ao mundo. E por que, meus irmãos e irmãs, por que é preciso que nos coloquemos ali? Por que nós precisamos nos colocar junto à manjedoura? Por que nós precisamos nos colocar junto à bem-aventurada Virgem Maria e ao bem-aventurado São José nesta noite? Porque, meus irmãos e irmãs, é só quando nós contemplamos a maravilha daquilo que Deus está realizando na vida da humanidade, ali, no escondimento de uma manjedoura, ali, no escondimento de um curral, que nós conseguiremos, de fato, mergulhar na grandeza que é a celebração do Natal. O Evangelho que nós acabamos de ouvir ser proclamado nos recorda que César Augusto, o imperador romano, ele havia publicado um decreto ordenando o recenseamento de todo o mundo. Não é todo o mundo, era o mundo dominado pelos romanos, mas era um mundo conhecido. E então, aquele alvoroço, aquela função, todo mundo indo para a sua terra natal, né? Belém estava naquela situação de não ter lugar, aquela preocupação, aquelas situações
possivelmente muita gente reclamando, muita gente murmurando, e no meio daquela confusão toda, silenciosamente chegavam a Belém José, Maria e seu filho Jesus, quase por nascer. Meus irmãos e irmãs, se nós olharmos para esta realidade e olharmos para a realidade que muitas vezes nós vivemos, que o mundo vive hoje, nós veremos que, na verdade, as coisas não mudaram tanto. Por um lado, César Augusto, no Evangelho, que ordenou esse recenseamento, e vocês sabem por que disso? Porque ele ouviu falar que estava para nascer o rei dos judeus. E já que a profecia falava que era em Belém, ele queria garantir que José, no caso, que os pais deste rei fossem a Belém para estar sob o olhar dele. Foi uma esperteza humana de César Augusto. E quando nós olhamos para os poderosos do nosso tempo, não é isso que nós contemplamos? Aqui e ali, eles vão utilizando as suas espertezas sórdidas para tentar colocar tudo sobre o seu domínio. Porque ecoa no coração do homem aquela tentação da serpente no paraíso, e sereis como Deus. E se há algo, se há um pecado que o homem leva a sério, é de querer ser Deus. Quantas atitudes nós contemplamos, talvez, na nossa vida, onde nós insistimos em nos colocar no lugar de Deus. E é isso que acontece. Os poderosos, eles ditam regra, faz assim, faz aquele outro, não tem que ser assim. Vamos aqui abrir um parêntese e contemplar muitas coisas horrendas, muitas atitudes infames que nós contemplamos de determinadas autoridades neste tempo difícil da pandemia que nós vivemos. Quantos exemplos de mini ditadores por aí, querendo ensinar, inclusive, como a igreja deveria cultuar ou não, como a igreja deveria dar a Eucaristia ou não, quando alguém deveria viver o seu culto ou não, quando alguém deveria trabalhar para garantir o seu sustento ou não. Os mesmos poderosos, com outros nomes, continuam tentando fazer o seu domínio acontecer. Por outro lado, quando reparamos nesta realidade das pessoas, como naquele dia em Belém, muito preocupadas, hospedarias lotadas, dificuldades. Quando nós olhamos para o Natal, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas ontem, hoje, todos os dias eu fui à rua, não tinha lugar para estacionar, era uma fila enorme no supermercado, é isso, é aquilo. Preparar a ceia de Natal é um problema? Não. Comprar presente para alguém que você ama é um problema? Não. Mas será que as pessoas não estão muito preocupadas com tudo isso? E pouco preocupadas com o que verdadeiramente importa? Então todos estes sinais, eles vão nos mostrando que de fato, se nós queremos contemplar o mistério do Messias, se nós queremos contemplar o mistério do Salvador, nós precisamos nos colocar, insisto, nesta atitude de silêncio, junto à Virgem Maria e São José. Porque, meus irmãos e irmãs, não bastou a esperteza de César Augusto. Ele continuou lá no palácio dele. Não bastou a arruaça causada pelas pessoas, estavam lá entretidas nas suas hospedarias, como dizia, muitas talvez reclamando, murmurando, e enquanto isso, silenciosamente, Deus vinha se achegando ao mundo. Esta é a beleza, meus irmãos e irmãs. Silenciosamente Deus vai chegando. A primeira leitura da liturgia de hoje, um trecho
do livro do profeta Isaías é um trecho que a gente chama na tradição bíblica de Cântico de Emanuel, porque é um trecho que fala diretamente da vinda do Messias. E o cântico ele começa a dizer: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. O que o profeta fala aqui tem um sentido, em primeiro lugar, histórico. Porque quando Isaías está profetizando, o povo de Israel está na eminência de vários conflitos, de várias guerras, que, portanto, lhes tirarão a paz e que, a cabo, levará eles como escravo. No meio deste tumulto todo, se eleva um cântico de promessa. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Quando nós atualizamos esta palavra, meus irmãos e irmãs, e eu gostaria de agora convidar você a olhar para a sua vida, a olhar para a sua história, a olhar para a sua família, a olhar para o momento que você vive hoje, para as lutas que você viveu, para as lutas que você tem vivido, para você meditar e pensar, será que muitas vezes nós não nos encontramos como o povo de Israel, mergulhado nas trevas, mergulhados na escuridão, mergulhados nas incertezas, mergulhados no medo, mergulhados nas dificuldades, mergulhados no cansaço, mergulhados na falta de esperança, mergulhados na situação de muitas vezes não saber o que fazer com isso ou com aquilo. Pois bem, meus irmãos e irmãs, esta palavra do profeta se dirige a nós hoje. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Numa outra tradução eles falam, uma luz começou a brilhar. Começou a brilhar como? Como uma criança. Silenciosamente. Vocês estão observando que o padre está insistindo nesta questão do silêncio. Porque, meus irmãos e irmãs, é assim que Deus age. Deus age no silêncio. Deus age na singeleza. Como, por exemplo, nós ouvimos no livro dos Reis, quando Elias entra na caverna, vem o terremoto, vem o fogo, vem a chuvarada, e Deus não está ali. Mas, quando vem a brisa, então Deus está ali. Então esta presença singela, esta presença pequena, esta presença silenciosa, que nos convida a cada um de nós a reclinar hoje o coração sobre a manjedoura e ouvir este Deus que vem entre nós com estes pequenos grunhidinhos de uma criança recém-nascida. Como é terno, como é bonito quando nós temos, não é uma criança recém-nascida, um bebê, e ele está ali calminho no berço, calminho, e a gente se aproxima, e a gente só ouve aqueles pequenos grunhidinhos, e a gente fica contemplando e vê a beleza da criação de Deus naquilo que é tão pequeno. Meus irmãos e irmãs, será que compreendemos como é belo, como é maravilhoso pensar que o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus do universo, aquele que é o Todo-Poderoso, por amor a nós, para nos salvar, assumiu as nossas feições, se fez homem, se fez criança. Com esta mesma ternura que nós contemplamos nas nossas crianças.
com esta mesma fragilidade, com esta mesma necessidade de cuidado. E ele fez isso por amor a nós. E ele fez isso para nos redimir. E ele fez isto para nos salvar. Mas é profundamente ainda mais belo saber que isto não ficou no passado. Jesus continua vindo. O nascimento dele continua acontecendo. Ele continua se dando a nós. Ele continua se fazendo nosso Redentor. Embora muitas vezes se repita a cena que aconteceu em Belém, de José e Maria não encontrarem um lugar para eles, Deus garantiu que o seu filho teria ao menos uma manjedoura. Deus garantiu que haveria um estábulo onde ele poderia continuar nascendo. Meus irmãos e irmãs, quando nós voltamos ao Evangelho, nós contemplamos ainda este Deus que se revela aos pequenos. Jesus não se revelou em primeiro lugar a César Augusto, a Herodes, a nenhum destes poderosos, não se revelou aos sumos sacerdotes, ele se revelou aos pastores, homens do campo, homens que tinham seu coração voltado simplesmente para as suas obrigações, para cuidar do bem da sua família. Homens que nem sequer conhecimentos profundos da Sagrada Escritura tinham. A eles Deus se revelou, a eles Deus se deu a conhecer e chamou que contemplassem ele, feito homem, no menino Jesus. Meus irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a ser estes pastores. Hoje nós somos convidados a contemplar este mistério. Mas não somente hoje. Não somente na noite do Natal. Porque a noite do Natal, ela é, em primeiro lugar, é claro, a celebração deste Deus que se fez homem, mas ela deve ser para nós uma recordação mais profunda e bela de uma verdade que nos visita todos os dias. E na verdade, meus irmãos e irmãs, nós somos profundamente mais privilegiados do que os pastores que naquela noite contemplaram Jesus sobre a manjedoura. Porque eles puderam ir lá, eles puderam ver Jesus e eles nem sequer compreendiam o que aquilo significava. Acontece, meus irmãos e irmãs, que Deus, como eu lhes dizia, Deus, ele providenciou um lugar para que o seu filho continuasse nascendo. Este lugar se chama igreja. Deus, Pai, providenciou uma manjedoura onde o Filho de Deus continuaria sendo colocado cada vez que ele nascesse. Esta manjedoura se chama altar. E todas as vezes que se celebra a Santa Missa, todas as vezes que se consagram o pão e o vinho e são colocadas sobre a patena e é colocado sobre dentro do cálice e são colocadas sobre o corporal que está no altar, é como se a Virgem Maria deitasse o menino Jesus envolto em panos sobre a manjedoura.
Porque a Eucaristia é a continuação, é a perpetuação desta doação que começou há 2000 anos naquela gruta, naquele lugar em Belém. E eu lhes dizia, nós somos mais privilegiados do que os pastores. Em primeiro lugar, porque nós sabemos o que acontece sobre o altar. Porque nós sabemos que ali está o Messias, que ali está o Salvador. E não somente sabemos, nós temos a oportunidade. Vamos aqui usar a imaginação, pensar que talvez alguns daqueles pastores tiveram a ousadia e a graça de pegar o menino Jesus no colo. Nós temos a graça de não somente pegar o menino Jesus no colo, nós temos a graça de recebê-lo em nossa alma, em nosso coração, na Eucaristia. Nós temos a possibilidade, não somente de nos ajoelharmos diante de Jesus, mas nós temos a graça de nos ajoelharmos com Jesus, tendo Ele em nós, tendo Ele dentro do nosso coração. Nós não precisamos ir embora como aqueles pastores que voltaram para o campo e deixar Jesus lá. Nós podemos ir para a nossa casa, seguir a nossa vida, mas Jesus, Ele vai conosco. E quando nós voltamos à missa, quando nós voltamos à igreja, novamente Belém acontece diante de nós sobre o altar. Compreendemos, meus irmãos e irmãs, que mistério de amor é este que nós celebramos hoje? Que alegria deve ser esta que deve hoje invadir o nosso coração, invadir a nossa alma e tornar a nossa vida realmente diferente, realmente diversa daquela que nós levamos até aqui. Meus irmãos e irmãs, eu não sei como vocês viveram os seus natais até aqui, e acredito que puderam viver muitos muito bem vividos. E Deus seja louvado por tudo isso. Mas eu gostaria, ao celebrar este primeiro Natal junto com esta paróquia, viver este primeiro momento de grande celebração, de grande profundidade espiritual com esta paróquia, lhes fazer um convite. Especialmente porque é uma paróquia dedicada a São Francisco, aquele inclusive que é o autor do presépio, que trouxe para nós e deu este presente também à igreja, de que nós tomemos como um princípio, um desejo, uma busca nossa, viver este mistério de amor que nós começamos a contemplar hoje, não somente hoje, mas que nós possamos contemplar Jesus nascendo em toda a Santa Missa em que estivermos presentes. E que isso nos faça querer mais e mais, cada vez mais, estar diante de Jesus. Porque eu lhes pergunto, meus irmãos e irmãs, se existisse, por exemplo, sei lá, uma máquina do tempo, na qual nós pudéssemos entrar e viajar para o passado ou para o futuro, e se alguém dissesse, fulano, fulana, eu vou te dar um presente. O presente de você viajar 2000 anos atrás
e estar lá junto com José e com Maria para contemplar o momento do nascimento de Jesus. Quem de nós não gostaria de viver isso? Quem de nós? Pois, como eu lhes dizia, a Eucaristia é a possibilidade de viver tudo isso de maneira ainda mais profunda. Então, numa palavra, meus irmãos e irmãs, o convite que eu tenho a lhes fazer nesta jornada que nós estamos iniciando é: vamos nos colocar junto à Virgem Maria, junto a São José, juntos à manjedoura. Vamos contemplar este Deus que por amor se dá a nós. E vamos abrir o nosso coração para a presença dele na Eucaristia. Vamos ser uma comunidade paroquial eucarística. Vamos ser uma comunidade paroquial que ama a Eucaristia, que adora Jesus na Eucaristia. Mas nós não amamos, nós não adoramos, Padre? Sim, eu sei que vocês amam, eu sei que vocês adoram, mas é sempre possível amar mais. É sempre possível adorar mais. Que nós sejamos, meus irmãos e irmãs, como aqueles pastores que naquele dia, ouvindo o chamado dos anjos, foram, se prostraram e adoraram Jesus. Que nós, todos os dias mesmo, tenhamos em nosso coração o propósito de ouvir Deus que nos chama e de ir até Ele, e de o adorar, e de participar santamente da Santa Missa, e de receber Jesus na Eucaristia, e de nos deixarmos transformar por esta vida com Ele. Que este Natal, meus irmãos e irmãs, marque a nossa vida pelo começo de uma profunda transformação interior, ao menos pelo desejo de viver essa transformação. E então contemplaremos aquilo que disse o profeta: uma luz brilhará para nós, porque sairemos do meio das nossas trevas, porque sairemos do meio das nossas lutas e manteremos os nossos olhos fixos naquilo que importa, Jesus Cristo. Que nós sejamos verdadeiros adoradores e assim viveremos verdadeiramente em nossas vidas o mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo.